Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar com a nossa sequência, né? 5 minutos de direito. E o tema escolhido de hoje é um tema que os alunos sempre acabam me perguntando em sala de aula, nas minhas aulas de direito de família. E é um tema que é bastante questionado e polêmico. A pergunta é: sogra é parente? Bom, pessoal, sempre quando eu inicio, as minhas aulas sobre o parentesco, os alunos acabam me perguntando se a sogra é parente. E para fundamentar, legalmente o nosso vídeo, nós vamos usar o artigo 1595 do Código Civil. Quando nós tratamos do parentesco por afinidade, ele é um parentesco que não é consanguíneo. Isso é muito importante. Os parentes, consanguíneos, que são aquela relação de parentesco em que nós temos pela família consanguínea, eles vão se dar até os colaterais em quarto grau. O que o Código Civil nos diz? Que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então, os parentes do outro cônjuge, do outro companheiro, são parentes por afinidade. O vínculo é o vínculo afetivo, o vínculo de afinidade. Porém, não são todos os parentes do outro cônjuge que são parentes daquela pessoa. Quando nós falamos em relação ao parentesco por afinidade, os parágrafos do artigo 1595, eles trazem a delimitação. E o que nós vamos ter? No parágrafo 1º, está escrito que o parentesco por afinidade estende-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge. Então, nós não temos aqui parentesco colateral até o quarto grau. Não! Somente são parentes por afinidade do cônjuge os ascendentes, os descendentes e também os irmãos do cônjuge. E quando nós falamos, ascendentes, sogro e sogra, então sim, respondendo à pergunta, sogro e sogra são parentes tanto do cônjuge quanto do convivente, tá bem? Então, eles são parentes. Os enteados, que são os descendentes e toda a linha de descendência do cônjuge ou do companheiro, e também os seus irmãos. E esse vínculo, ele vai perdurar enquanto prevalecer a relação do casamento, em relação também ao período em que dura a união estável. E aí vem a pergunta que os alunos sempre me fazem. Professora, mas e em relação à dissolução do casamento? E quando esse casamento termina? Ou em relação à dissolução da união estável? E quando ela termina? Ainda assim, os parentes do outro permanecem parentes ou esse vínculo é extinto? Diante desta pergunta, nós precisamos analisar o parágrafo 2º do nosso artigo 1595. Ele vai dizer que o vínculo da afinidade, ele não se extingue em relação à dissolução do casamento para os ascendentes e para os descendentes do ex-companheiro ou do ex-cônjuge. Ou seja, mesmo após a dissolução do casamento, seja ela por morte, por divórcio, separação e todas as hipóteses de dissolução do casamento, o vínculo de afinidade, de parentesco por afinidade, não vai se dissolver em relação ao ex-cônjuge ou ao ex-companheiro sobre os ascendentes e os descendentes. Então, o sogro e a sogra permanecem como sogro e sogra, parentes por afinidade, e os enteados também. E olha só, pessoal, respondendo à pergunta inicial,
se a sogra é parente. Eu acrescento, sim, ela é parente, o sogro é parente. Se por acaso se casar mais uma vez, tem mais parentes por afinidade, alcança o parentesco por afinidade com um número maior de pessoas. Se extinguir o casamento em linha reta, na ascendência e na descendência, permanecem o sogro e a sogra, o enteado, como parentes por afinidade. Então isso significa que o vínculo, além de não se extinguir, ele pode ser cumulativo. Pode-se ter 2, 3, 4, 5 sogras, sogros e enteado. Bom, pessoal, terminamos o nosso tema de hoje, concluindo que, sim, sogro e sogra são parentes, enteados também. Pessoal, por hoje era só. Agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui embaixo e assinem o meu canal. Muito obrigada e até breve!